texto de hoje, queridos, está em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28, que diz assim, eu vou ler. A palavra do Senhor diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus aos seus discípulos. O Senhor Jesus traz essa parábola para os seus discípulos, para nós, para nos ensinar. Esse texto está falando de um pai que tinha 2 filhos. Então ele chama o primeiro e diz para ele: Olha, hoje você vai trabalhar na vinha. E ele imediatamente responde: Sim, é claro, estou indo. Mas não foi. O outro, o pai chama e diz para ele: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Na hora ele diz: Não quero. Ou melhor, ou em outras palavras: Não quero, não estou com vontade, não vou. Mas o texto fala que depois ele se arrependeu e foi. E obedeceu ao seu pai. Jesus pergunta para os seus discípulos: Qual dos 2 filhos realmente obedeceu àquele pai? Esse texto, essa parábola, tipifica o Senhor como pai e esses filhos como nós, os filhos do Senhor. E o que eu entendo, irmãos, eu gostaria que você abrisse o seu coração para essa verdade. Que Deus tem para mim, tem para você, tem para todo mundo uma vocação, um talento, uma habilidade, um propósito, um ministério, um chamado. Para alguma coisa, para algo, Deus nos fez e nos chamou para realizar. A pergunta é: você que sente no seu coração, sabe, tem consciência que Deus está contando com você para fazer algo, você tem feito? Você tem realmente obedecido a uma ordem de Deus? Aquele negócio que queima no seu coração, você tem realmente se disposto a obedecer? Você está realizando o que Deus está contando que você vai realizar? A gente tem que fazer essa pergunta. Porque esse texto, essa parábola, nos ensina justamente sobre isso. E esse primeiro filho, esse primeiro filho que é chamado primeiro pelo pai para trabalhar, para receber essa missão, ele até diz que vai, mas ele acaba não indo, não realizando, não obedecendo. Então a primeira lição que eu aprendo nessa parábola, eu gostaria que você deixasse Deus falar no seu coração. Trazer algumas verdades sobre isso, sobre propósito, sobre trabalho, sobre reino, sobre aquilo que Deus está contando com você. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que nem sempre o sim é a melhor expressão da obediência. Nem sempre aquele que está dizendo sim tão prontamente significa que ele está obedecendo tão prontamente. Então eu entendo e aprendo aqui que quando a gente fala de obediência, a gente logo imagina alguém dizendo sim, eu vou fazer e fazendo, não é assim? Mas esse filho diz sim e não faz. Então o que eu posso aprender através desse comportamento deste jovem, deste filho, é que quando o pai o convoca a fazer algo especial, a trabalhar na sua vinha, ele me lembra, ou ele me faz lembrar o tipo de cristão, sabe, que tem aquele estereótipo de o certinho, aquela pessoa que está sempre dizendo: olha, conta comigo, eis-me aqui, olha, não, eu vou fazer, pode deixar que eu vou lá, eu vou realizar. Mas quando você olha para a vida dele, ele não fez nada. Sabe aquela pessoa que você olha assim, você não tem problema com ela? Ela é uma pessoa legal, uma pessoa que não tem problema com ninguém, está sempre dizendo que está envolvido, mas quando você olha para a vida, para o resultado da vida dela, você não vê nenhuma produtividade, você não vê ela dando fruto, você não vê ela produzindo, você não vê ela realizando o que Deus mandou, o que Deus chamou. Então eu entendo que esse jovem, esse filho, que está até disposto a dizer sim com a boca, ele é convencido e vencido pelo não que está em seu coração. E quantas pessoas têm feito também a mesma coisa? Será que você também não tem feito a mesma coisa?
Às vezes está até dizendo para Deus: sim, Pai, eu estou aqui, pode contar comigo na obra, no reino, mas desde que não me tire da minha zona de conforto. Pode contar comigo, Senhor, desde que não contrarie a minha natureza. E isso significa, sabe o que, irmãos? É naquele sentido onde a pessoa até quer e até diz que crê que Deus tem um chamado, algo na vida dela, mas ela está sempre fazendo, na verdade, o que ela quer, no tempo dela, do jeito e da maneira dela, e nunca no jeito de Deus. É mais ou menos assim: Deus, eu até te obedeço, eu digo sim, mas não me tira da minha zona de conforto. Ah, Senhor, não exija um pouquinho mais de mim, não. Olha, Senhor, eu posso até fazer, mas aqui dentro do meu quadrado, aqui dentro do meu mundinho, aqui dentro da minha redoma, dentro das minhas limitações, não exija um pouco mais de mim, não, Senhor, por favor. Então ela está sempre cedendo à sua natureza. E essa natureza que parece que é boa e que é produtiva, mas que na verdade paralisa essa pessoa. Ela está sempre cedendo aos seus caprichos, ela está sempre cedendo às suas vontades, ela está sempre evitando ter conflito com alguém ou com situações, justamente para não ter que realizar aquilo que Deus está pedindo para ela realizar. Porque, irmãos, tem situações, tem chamado, tem ministério, tem talento, tem propósito que Deus está contando comigo e através de mim ou através de você, que vai entrar em choque sim com a nossa realidade, vai entrar em choque com o nosso tempo, vai entrar em choque com a família, vai entrar em choque com a nossa rotina. E aí? No final, alguém tem que decidir. E eu entendo que este jovem, este filho que diz sim, mas que não obedece, ele não entra em conflito com aquilo que está dentro dele e está paralisando. A segunda lição que eu aprendo e entendo nesse texto, abre o seu coração para essa verdade, é que no final, irmãos, no final, quem decide que tipo de filho seremos, somos nós. Se seremos um filho que diz sim, mas que na verdade se engana, porque o não prevalece, ou seremos o tipo de filho que até dizemos não, mas no final o que prevalece é a obediência. Sabe, eu entendo que de repente esse filho estava cansado quando o pai mandou ele ir, o filho que disse não. De repente ele estava realmente cansado, de repente ele estava chateado com alguém da vinha, de repente ele estava frustrado com alguma coisa e a resposta naquela hora foi: não vou fazer, não quero. Mas olha que interessante, o texto diz que depois, no caminho, ele se arrepende. Aí ele vai para a vinha e obedece o pai. Sabe o que eu aprendo com esse filho que diz não, mas depois ele muda a atitude, o comportamento e obedece? Eu entendo que o coração dele é movido pelo temor. No processo, o temor trouxe a consciência de quem o pai era, de quem ele era e do que representava a vinha. E aí, nesse processo, ele decide obedecer o seu pai. Então eu te pergunto, irmãos, às vezes, quantas vezes você chateado, magoado, frustrado, decepcionado com alguém, às vezes na igreja, ou na sua família, ou na sociedade, no trabalho, a primeira coisa que você faz é deixar de obedecer o pai, é deixar de cumprir um propósito que Deus tem através da sua vida. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes eu fiz isso? Mas, se você é filho de verdade, no processo, você não dorme em paz, você não fica tranquilo. No processo, o temor move o seu coração, a sua mente, produz arrependimento e você obedece. No final, você obedece aquilo que Deus está chamando você para fazer e para realizar. Sabe, irmãos, o que Deus conta comigo e com você, terão momentos que vai exigir sim um pouco mais de sacrifício. Vai exigir sim um pouco mais de tempo, um pouco mais de oração, um pouco mais de busca, um pouco mais de leitura, um pouco mais de vida com Deus.
É verdade. Sabe por quê? Porque nós temos que ter a consciência, como este filho que disse não, mas obedeceu, a consciência que nós precisamos brigar, isso mesmo, brigar com aquilo que está dentro de nós, aquelas nossas vontades, os nossos caprichos, as nossas inclinações, as nossas fraquezas, a nossa natureza. Nós temos que brigar com tudo aquilo que está dentro de nós e pode nos paralisar e nos afastar do propósito que Deus tem em nós e através de nós. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, mas no final um dos dois vai ganhar essa guerra, essa briga. Quem será? Aquele que você mais alimentar. E entenda isso, na medida que mais obedecemos o Senhor, mais alimentamos o Espírito, mas na medida que menos obedecemos a Deus, menos cumprimos o propósito que Ele tem com a nossa vida, o que acontece? Nós alimentamos a carne e estamos deixando de lado e nos afastando da vinha, do propósito que Deus tem na nossa vida no reino. Então eu quero terminar essa reflexão perguntando para você, o que tem sido visto nas suas atitudes, no seu comportamento? Eu não vou dizer o que você anda falando, porque esse primeiro filho também falou que ia fazer e não fez. O comportamento dele não foi de acordo com as suas palavras. Eu quero te perguntar, o que tem sido visto nas suas atitudes, no seu comportamento diante daquilo que Deus te chamou para realizar? Aonde você está? A que distância você está do propósito que Deus tem te chamado para fazer e realizar, meu irmão? Você tem essa resposta? Você tem essa resposta, minha irmã? Nós sabemos. Esse filho aqui sabia. Por isso ele não deixou ser movido por aquilo que estava dentro dele e o afastava do pai. Eu afastava da missão que o pai deu. Muito pelo contrário, ele decidiu brigar com aquilo que estava dentro dele e disse assim, pensando é que ele está se referindo a essa atitude. Eu posso não querer ir, posso não estar animado, posso não estar motivado, posso não estar concordando, posso não estar achando certo, mas espera aí, o que é mais importante? A voz do pai, a ordem do pai, e eu vou obedecer. E no final, isso é visto na nossa vida. Por isso eu te perguntei, o que é visto na sua vida, no seu comportamento, na sua atitude, no reino de Deus? O que você está fazendo com a missão que Deus colocou na sua mão? O que você está fazendo com a vinha? O que você está fazendo no reino, para o reino, através do reino? Aquilo que Deus tem contado com você? Porque um dia o Pai virá e Ele vai pedir conta de tudo aquilo que Ele nos confiou, que iríamos multiplicar. Então eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. O primeiro filho que disse sim e não obedeceu, ele não concordou. Ele quis fazer no tempo dele. Talvez ele pensasse, eu não vou agora, mas faço depois. Não. O que Deus tem para mim e para você é para hoje. É para cuidar da vinha hoje, do reino hoje e começar a cumprir, a viver o propósito de Deus hoje, não amanhã e não depois. Ah, pastora, mas está tudo difícil. Olha a crise que estamos vivendo, olha a pandemia que estamos enfrentando. É verdade, mas no reino de Deus nada para por causa das dificuldades, por causa dos obstáculos que estamos enfrentando. Nada para a palavra e nada pode parar o propósito que Deus tem na sua vida e através da sua vida para que Ele seja glorificado e vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Receba essa palavra, seja abençoada, compartilhe com uma amiga, compartilhe com um amigo que de repente está vivendo e enfrentando essa dificuldade, mas que precisa dessa palavra de motivação e entender que é hora de se levantar, hora de guerrear, hora de trabalhar, hora de ir para a vinha. Há um reino que está contando comigo e com você para a glória de Deus. E para encerrar neste momento, eu quero orar por todos os pedidos que estão aqui na nossa caixa de oração. Para você que ainda não colocou um pedido de oração aí na rede, no Face ou no Instagram, ou mandou uma mensagem para mim, o meu número está aí, mande um pedido de oração, a gente vai estar colocando aqui e orando toda semana. E eu